Você cuida dos seus dados? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre privacidade e proteção de dados e por que isso é importante. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E se você já é inscrito, muito obrigada por assistir mais um vídeo. De uns tempos pra cá tem se falado muito sobre dados na internet como um todo. Nesse canal não é diferente, a gente tem inclusive uma grande linha editorial que é de análise de dados e ciência de dados aplicada, e nada mais justo do que eu trazer esse tema de privacidade aqui, porque é muito importante que você, como desenvolvedor ou simplesmente como usuário digital, tenha consciência do seu comportamento e como você está se colocando mais ou menos vulnerável na internet a partir das suas escolhas. Você costuma ler os termos de uso dos serviços que você utiliza? Essa é uma pergunta difícil porque, em geral, a gente não costuma ler. Um exemplo muito comum e recente que eu posso te dar sobre uso de dados pessoais é um aplicativo que se chama FaceApp. Muito provavelmente você ouviu falar desse aplicativo, talvez não pelo nome, mas pelo que ele fazia, porque se tornou muito viral recentemente aqui no Brasil as pessoas utilizarem esse aplicativo para mudarem a sua aparência. Então, ele conseguia deixar as pessoas um pouco mais velhas, na verdade, bem mais velhas, ou mais jovens, ou inclusive mudar o gênero delas. E muita gente começou a fazer essa brincadeira de postar essas fotos na internet. A brincadeira, ela era muito legal, mas essa era uma grande armadilha que muitas pessoas caíram. Armadilha? Sim, uma armadilha, porque esse aplicativo, ele coleta as imagens, as suas imagens, os seus dados, para construir uma grande base de dados de faces. Esse aplicativo especificamente, ele é um aplicativo russo. Quer dizer que pessoas na Rússia, que você nem conhecem agora, têm as suas imagens. E se você acha que isso é uma coisa simples, porque afinal de contas não tem tanta importância assim as pessoas terem a sua imagem especificamente, é porque talvez você não tenha a dimensão do que pode ser feito quando a gente trata de milhões ou até bilhões de imagens. E uma primeira reflexão que eu quero trazer é que, em geral, quando a gente olha no caso individual, parece muito inofensivo a gente fornecer um dado pessoal. Então, você pode pensar: Uai, mas que mal tem eu utilizar esse aplicativo e fornecer a minha imagem? Afinal de contas, o que é que eles poderiam fazer com isso? Eu tenho um outro exemplo que talvez seja um pouco mais convincente para que você consiga entender. Alguns anos atrás, houveram alguns escândalos envolvendo a empresa Cambridge Analytica e o Facebook, porque se descobriu que essa empresa se aproveitou de uma falha na proteção de dados do Facebook para violar os dados pessoais de mais de 87 milhões de usuários do Facebook. Eles conseguiram ter acesso a informações como a cidade atual do usuário, a data de nascimento e as páginas que ele curtia. E mais uma vez você pode se perguntar: mas afinal de contas, o que alguém poderia fazer com essas minhas informações? Só sabendo que páginas eu curto no Facebook, isso nem é tão importante. E na verdade, o que acontece é que com a quantidade de dados que eles conseguiram, mais de 80 milhões de usuários, eles conseguiram traçar perfis psicológicos para as pessoas. E a partir daí, eles conseguiram veicular publicidades específicas para influenciar o comportamento dessas pessoas, por exemplo, para frequentarem determinados eventos políticos. Exatamente. Ficou comprovado, inclusive, que eles influenciaram em diversos processos políticos ao redor do mundo. E o maior deles foi o referendo do Reino Unido. Aquele referendo que consultou os cidadãos do Reino Unido se eles queriam ou não sair da União Europeia. Alguns conhecem como Brexit, né? British Exit. Essa empresa influenciou diretamente o resultado desse referendo. Esse acontecimento tomou uma proporção muito grande globalmente e ampliou essa discussão sobre privacidade e proteção de dados na União Europeia, o que fez com que fosse criado o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia, que inspirou inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira. Esses dois dispositivos legais, tanto o da União Europeia quanto o do Brasil, né, a LGPD, eles têm o objetivo de dispor sobre o tratamento de dados pessoais e proteger a liberdade e a privacidade dos cidadãos. Esses escândalos todos envolvendo Cambridge Analytica e Facebook culminaram num depoimento do Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, para o Senado americano de mais de 5 horas. Cambridge Analytica then took this data and created a psychological welfare tool to influence United States elections.
A LGPD, ela foi promulgada em 2018 aqui no Brasil, mas ela ainda não está em vigência. A vigência dela estava prevista para agosto de 2020, mais especificamente a partir de 16 de agosto de 2020, que é exatamente o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas ela foi prorrogada para passar a valer a partir de maio de 2021 e as suas sanções, as suas penalidades previstas vão valer a partir de agosto de 2021. Isso é para dar mais tempo para as empresas brasileiras e que operam dados de brasileiros se adequarem às novas regras, porque inclusive as sanções previstas na LGPD, elas são muito severas, o que pode fazer inclusive com que as empresas quebrem e vão à falência. Eu acho legal aqui eu dar mais detalhes sobre a LGPD, porque tem muita gente que não está familiarizado com essas regras. E, na verdade, ela vai promover mudanças profundas no tratamento de dados pessoais, desde a coleta até o descarte desses dados. A primeira coisa que é importante ressaltar já está logo no artigo 1º da LGPD, que é que ela dispõe de regras para o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoas físicas ou jurídicas, para proteger a liberdade e a privacidade dos cidadãos brasileiros. E aí, quando a gente fala de inclusive nos meios digitais, é porque não é exclusivamente para isso. Então, pode ter pessoas que acreditam que seja isso, mas não. Na verdade, a LGPD, ela se aplica em alguns casos. Se os dados forem tratados no Brasil, se os dados envolvem pessoas que estão localizadas no Brasil, se os dados envolvem o oferecimento de produtos ou serviços para brasileiros, ou ainda se os dados tiverem sido coletados no Brasil. Então, em todos esses casos, a LGPD se aplica. E por que eu estou frisando que não é só meio digital? Porque, por exemplo, a farmácia que você compra o seu remédio, se ela pedir os seus dados, ela vai estar submetida à LGPD. E você precisa saber disso porque você precisa saber dos direitos que você vai ter com a LGPD. Os direitos do titular dos dados, que é você ou eu, no caso. A gente vai ter o direito de confirmação, se existem dados nossos sendo tratados por uma determinada empresa. A gente vai ter o direito de acessar esses dados. A gente vai ter o direito de atualização de dados que estiverem incompletos ou desatualizados. A gente vai ter o direito de pedir pela anonimização dos dados, ou seja, que você não possa ser identificado, ou inclusive a eliminação completa desses dados, ou seja, que você seja esquecido nessa base de dados. Os seus dados também só vão poder ser compartilhados, por exemplo, de uma empresa com outra, se você der o consentimento expresso. Você tem que autorizar especificamente o seu dado a ser fornecido. Além disso, você também tem que dar um consentimento específico do uso do dado. Então, se você, por exemplo, fornecer o seu e-mail para uma empresa para que ela te mande notícias sobre algum tema que te interessa, essa empresa não pode, por exemplo, utilizar o seu e-mail para te oferecer um outro produto que não tem nada a ver com as notícias que você queria receber. Isso é algo bem importante e que muda drasticamente a forma como os dados são operados atualmente. Na verdade, atualmente essa relação é bastante promíscua, principalmente entre empresas. Quem nunca recebeu uma ligação de telemarketing que não sabe como a pessoa conseguiu seus dados? Pois é exatamente isso. Os nossos dados atualmente, eles são vendidos muitas vezes e fornecidos e compartilhados sem o nosso expresso consentimento. Inclusive, a coisa que eu mais estou esperando para quando a LGPD começar a valer é eu poder pedir para que todos os telemarketings do Brasil me esqueçam. Brincadeiras à parte, esse tema de privacidade e proteção de dados ele é bem importante. E ainda que ele esteja sendo endereçado e abordado por instituições públicas que querem nos proteger, a nossa responsabilidade individual com os nossos dados pessoais é muito importante. Então, por exemplo, olhando para esses direitos que eu mencionei aqui, que a LGPD prevê, a gente já pode perceber que existe um fator ativo muito grande do nosso lado, porque o consentimento, por exemplo, é responsabilidade sua. Você verificar se os seus dados estão corretos e pedir para alterar é responsabilidade sua, entre muitas outras coisas. Então, vai caber a cada um de nós também verificar se as empresas e os serviços com os quais a gente está interagindo estão cumprindo a lei. E é interessante observar que mesmo com a vigência da LGPD adiada, algumas empresas grandes já estão se adequando desde agora. Então, Google, Facebook e até mesmo Nubank já enviaram e-mails para os usuários, e eu sei porque eu uso esses serviços, dizendo que estão se adequando às novas regras e informando aos usuários de maneira um pouco mais transparente sobre como eles lidam com os dados pessoais. E justamente nesse período que a LGPD ainda não está valendo, essa responsabilidade individual de cada um de nós é ainda mais importante, porque pode ter empresas que vão se aproveitar desse momento em que a LGPD ainda não está valendo
para pegar os nossos dados. O próprio exemplo do Face App que eu mencionei aqui é um deles. É um aplicativo que conseguiu as fotos, imagens de milhões de brasileiros por uma simples corrente. É sempre importante que a gente se questione como e para quem a gente está fornecendo esses dados. E se você é um desenvolvedor, um programador, mais especificamente alguém que mexe com dados, um analista de dados ou um cientista de dados, a sua responsabilidade é muito maior. Nesse momento que a LGPD ainda não está valendo, você tem um compromisso mais ético e moral, com a utilização de dados, porque é muito importante você verificar se as bases de dados que você está utilizando, elas foram adquiridas de maneira legal, com o consentimento das pessoas. E eu digo que esse dever, no momento, ele é mais ético, porque a LGPD ainda não está valendo. Então é mais como se você não quisesse utilizar os dados das pessoas de maneira que você não gostaria que utilizassem os seus. Mas, a partir do momento em que a LGPD passar a valer de fato, você vai estar realmente sujeito a punições, a sanções, inclusive podendo tomar multas na posição de operador dos dados. A LGPD, ela prevê algumas funções lá e as pessoas que tratam com os dados, elas são chamadas de operadores. E os operadores, eles são solidários. E aí, para quem não entende direito, esse pode ser um termo um pouco estranho, mas basicamente você também é responsável por essa operação, ainda que você não seja responsável pela coleta. Enfim, então se você trabalha numa empresa que lida com dados de brasileiros ou naquelas condições que eu falei em que a LGPD se aplica, é muito importante que você tenha essa consciência. Então você precisa saber que a partir de 2021, quando a LGPD passar a valer, não vai ser só a sua empresa que vai ser responsabilizada, mas você, enquanto operador de dados, também pode ser. E isso é uma coisa muito séria e que pode gerar sanções graves, Então é muito interessante e importante que, se você ainda não está consciente de toda a amplitude, de tudo que a LGPD trata, que você comece a se familiarizar, e certamente esse vídeo é uma forma, da gente fazer isso, e por isso eu quis trazer essa discussão, porque ela é muito importante para todos os cidadãos, obviamente, mas mais ainda para aqueles que nos acompanham aqui e que gostam de lidar com dados, têm interesse em utilizar diversas bases de dados. É importante que a gente passe a ter esse olhar para perceber se o que a gente está fazendo está de acordo com a legislação. Enfim, essa era a discussão que eu queria trazer. O tema de privacidade e proteção de dados, ele é muito importante, muito relevante. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Também me dá sugestões de outras discussões que você gostaria de ouvir. Se você tem dúvidas sobre LGPD, deixa aqui nos comentários para a gente conversar sobre. Muito obrigada e até a próxima!